Alô, das empilhadeiras! Eu estou de volta, eu estou aqui com o time de operações, a gente está com o diretor, que é o Dalton de operações, o senhor Fernando, que é o gerente de operações, e o Eduardo, que passou por aqui já, que é o supervisor de operações. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre operações em company. Para a gente começar esse assunto, Dalton, fala pra gente que a gente vai começar. O que seria uma operação em company? Operação em company nada mais é que uma operação que tem colaboradores dentro da empresa, fixo. Ou seja, um turno, 2 turnos ou 3 turnos, dependente da quantidade de máquina e dependente do volume de operação do cliente. Certo, aí teria uma equipe voltada só para aquele cliente. Exatamente. Dedicado. Aí, tipo, como você fala, um turno, 2 turnos, 3 turnos, eles têm a questão, tipo assim... Tem pessoas que tem operação 6x2. Ah, sim. Escala 6x2. Sempre vai ter gente lá. Sempre na tem gente operação lá. sábado, domingo, feriado. E aí, tipo, qualquer probleminha a gente manda um técnico pra lá. Não, quando é compra, não tem técnico fixo lá dentro. Lá dentro? Lá dentro. O in-company, Anaí, ele se dá na necessidade de acompanhar o processo do cliente. Não Então, pode parar. Não pode parar. Então, quando o cliente não pode parar, nós montamos uma infraestrutura dentro do cliente, com oficina, lavador, estoque de peça, muitas vezes máquina reserva, porque o volume de máquina já é mais expressivo e nós estamos falando de grandes contas, né? Multinacionais. Então, assim, nós temos mecânicos que acompanham a operação do cliente. Então, se o cliente ele roda primeiro turno, segundo turno e a madrugada, nós vamos ter mecânicos no primeiro turno, segundo turno Essa é a minha e na dúvida. madrugada. Eu Então, achava. o company é isso, tá? Tá, e como que é alocado dentro da empresa? Tem tipo uma sala, um pessoal que fica como se fosse uma Imparpack dentro da empresa mesmo. Isso, tem uma estrutura. Tem toda uma estrutura, é alocada tipo um estoque. Oficina. É uma oficina. Oficina e sala de baterias, quando Sala de tem. bateria, quando tem. Então todo um processo mesmo grande. É uma infraestrutura como se fosse a nossa matriz, né? Hoje, nos nossos contratos em compras, nós temos uma oficina mesmo, né? Uma parte dentro do cliente onde ele nos dedica e aí passa a ser nossa responsabilidade esse ambiente. Então, nós temos lá uma área para fazer manutenção da empilhadeira, uma área para lavar a empilhadeira, um escritório onde nós temos um consultor técnico que fica lá dentro. Esse consultor técnico ele gerencia quadro de gestão à vista, indicadores, ele pede peça para o time do Eduardo que fica aqui na matriz. Então nós temos uma Imparpack dentro de um cliente com funcionários todos alocados dentro do cliente. Que interessante, essa era a minha dúvida, se realmente tinha lá dentro. Eu achei que a gente fazia esse deslocamento, mas em company é dentro da empresa mesmo, fixo lá. Fixo lá, isso aí. Eduardo, como que funciona o controle das empilhadeiras? Tem como se fosse alguém que fica fixo nela para poder verificar se tem algum problema, ou a gente fica fazendo todo um planejamento? Então, como o Fernando comentou, como nós temos a estrutura dentro do cliente, com os mecânicos inclusive, né, então a gente tem todo o material para suprir a necessidade de máquina parada. Certo. Tá? Numa eventualidade de não ter a peça em estoque, é solicitado aqui para a matriz. Então a máquina ela chega na oficina em várias situações. Uma quando ela está com um defeito, então, o operador leva até a nossa oficina, ou quando de repente o nosso mecânico, estando percorrendo a operação do cliente, identifica algum problema entre ela, ele já puxa ela para a oficina. Então a gente consegue fazer essa manutenção em loco mesmo. Tá, e aí o funcionamento das peças, quando não tem, a gente liga aqui e a gente faz esse deslocamento. Liga aqui e a gente faz toda essa logística. Então a área de operação também é a área de logística e suprimentos. Sim. Né? Porque quando a oficina não tem a peça, então a gente tem que acionar compras, tem que acionar às vezes o diretor, tem que acionar o gerente para a gente achar soluções para o pronto atendimento, né? Porque a regra hoje a máquina do cliente não pode ficar parada. Sim. Então a gente toma isso como premissa. Não pode ficar parada e demanda também segurança, né, do operador. Então a gente tem que primar pela qualidade e pela segurança. Então a gente aqui meio que todo dia é uma surpresa, né? Então a gente controla isso diariamente, tá? Com as nossas oficinas, né? Sempre tem um ponto focal, como o Fernando comentou, aquele cara aquele colaborador que vai passar o quadro para a gente que tem de máquina parada e do que tem de máquina parada e que depende da matriz para ajudar. Então esse controle é diário. É diário, frequentemente tem alguém ligando precisando de uma peça. Sempre.
Sempre. E aí passa por você primeiro. Passa para mim, eu tenho uma certa autonomia para liberar, né? Passou da minha autonomia, eu tenho que passar para o Fernando, que é o gerente, para ele liberar. Então, tá dividido dessa forma. Tá. Atualmente a gente tem essas operações em compras em vários clientes nossos. Cinco contratos, São 5 contratos. Isso, 5 grandes clientes. E a gente pretende ampliar ainda mais Se isso. Deus quiser. Hoje, completando um pouquinho o que o Du falou, o Incompany hoje nós estamos com 300, Quase 700 máquinas. em ativo mesmo, né, que é a empilhadeira, dá em torno de 400 equipamentos divididos nesses 5 clientes. Então esses 400 equipamentos, eles todos são acompanhados com estrutura interna. Aí assim, um ponto importante que o Eduardo falou, né, a máquina não pode parar. Quando a gente entra em termos de locação de empilhadeira, nós estamos vendendo tempo para o cliente. Sim. Que é a disponibilidade da máquina. Então, assim, o cliente, uma hora de máquina parada sem reserva, impacta em processo produtivo. Então, ele pode ser penalizado com multas, etc. Como é que funciona hoje o nosso QG? Tá? Até para deixar os nossos clientes mais confortáveis. O Eduardo ele tem uma estrutura aqui na matriz, onde ele tem um consultor que acompanha diariamente essas operações. Então, qual que é a função dele? Diariamente, ele faz um call com as operações. Nas operações in companies, tem aquela pessoa que eu falei no começo, que é um consultor técnico, tá? Então, o nosso consultor da matriz liga e fala o que nós temos de máquina parada e que a reserva está suprindo. E aí, onde entra a máquina parada, nós temos 2 cenários. Máquina parada, que nós temos a peça no estoque. Esse estoque ele é gerenciado semanalmente. Então, gera-se uma lista. Se ele consome a peça durante o dia nas máquinas, essa lista vem semanalmente para a matriz. Essa lista é requisitada no nosso estoque hoje, que hoje no nosso estoque nós temos mais de 3 mil spare parts, 30 mil, desculpa. E o Fábio requisita, o Eduardo aprova, e aí nós mandamos essas peças para o estoque, para repor o estoque do contrato. Então nós temos uma gestão de estoque lá dentro, para não faltar peça para o cliente. O estoque tem uma gestão de estoque, tipo assim, sempre vai ter aquela Sempre peça, vai ter aquela como se peça. fosse manutenção de 2.500 horas. Exatamente. Exatamente. Tem um estoque básico de preventiva e corretiva. Exatamente. Básico diariamente, para correr o dia a dia. Para não São correr, estourar, peças, correr e não ter. Exato. São peças que nós chamamos de curva A, né, que é a curva A, B e C, que nós sabemos o que consome mais. Então, nós deixamos essas peças básicas no estoque. Ah, Fernando, então a máquina parou, eu tenho a peça no estoque. Então, basicamente, a manutenção é só mão de obra. O mecânico vai pegar a peça e vai corrigir a máquina. O nosso consultor daqui da matriz ligou, a máquina está parada, nós não temos a peça em estoque. Às vezes é uma peça que não tem muito giro, então não faz sentido deixar lá alocado no estoque. Entra o PCP aqui, o nosso consultor da matriz, conjunto com o Eduardo, essa máquina está parada, não tem a peça, aí que gera toda a logística. Nós requisitamos a peça no nosso estoque da matriz e enviamos a peça para o cliente para colocar a máquina para operação. Nós temos em nosso contrato, que é bem interessante, até em 24 horas colocar a máquina para rodar, né? Mas o contrato em company, já pensando em tempo que nós vendemos para o cliente, nós sempre deixamos máquinas reserva. Por que máquina reserva? Porque além da gestão do estoque, nós também temos a gestão de preventiva. Nós fazemos 2 tipos de preventiva, né? Uma preventiva a cada 15 dias, que o mecânico faz a intervenção lá de lavar, lubrificar a máquina, e uma preventiva a cada 500 horas, que intervém com troca de peça. Então, necessário ter a reserva, porque quando eu tenho um volume grande de máquina, todo dia eu tenho no mínimo 2 máquinas paradas para fazer preventivo. Tá? Então, o Incompany é isso, ele roda 24 horas conforme a demanda do cliente, e aí ele tem um apoio total aqui da matriz para não deixar faltar a peça lá e não parar a operação do cliente. Certo, então sempre quando tiver... eu tenho 15 máquinas, sempre vai ter uma máquina reserva para suprir caso entre preventivo. Aí a questão da reserva é mais questão contratual. Hoje a locação, quando a gente entra, um técnico hoje, ele dá conta de fazer uma manutenção de 30 empilhadeiras. Isso é comum de mercado, tá? Então, um técnico hoje ele cuida de 30 máquinas. Então vamos supor que eu vou alugar um contrato de 30 empilhadeiras com um técnico no horário administrativo. A reserva entra onde?
entra a hora que eu vou ter que parar uma máquina. Se o cliente ele roda com as 30 máquinas full time, eu preciso pôr uma reserva, porque assim, eu vou precisar tirar uma máquina do processo dele para fazer a preventiva. Então é onde a reserva entra. Então a reserva é muito particular, não dá para cravar assim, todo contrato eu vou ter uma reserva. Ela varia conforme a demanda do cliente. Certo. Ô Dalton, explica pra mim, quando chega pra você, Dalton, passou pelo do Eduardo, chegou no Fernando, passa pra você, são situações mais críticas ou algumas são só pra ter uma autorização mesmo? Não, só a crítica mesmo. Só Eles resolvem tudo aí, só quando é crítico mesmo. Uma decisão de trocar uma máquina, tem caso de trocar a máquina, tá? Aí a gente envolve e faz com um acordo com o time. Nessa questão de locação em company, que é, na verdade, operação em company, a gente tem a questão de flexibilidade, tipo, o cliente tem uma máquina GLP e quer trocar por uma bateria, uma elétrica, tem essa flexibilidade, ele pode fazer isso? Sim, depende do cliente se puder atuar com elétrica, sim, a gente dá essa opção para eles agora. Então a gente tem essa flexibilidade. Nessa operação em company também gera tudo que a gente faz aqui, que a gente fornece, a gente pode estar colocando, como uma paleteira elétrica, como um carrinho de apoio, rebocador. Isso também pode entrar numa manutenção. Sim, todos eles. Todos eles entram em manutenção. Todos eles. Uma coisa legal do In-Company, que quando nós temos o processo In-Company, o Eduardo ele tem uma gestão bem legal com o time dele, então ele tem uma agenda a ser seguida, tá? Entrando no método de novas tecnologias ou novos equipamentos. Então o Eduardo, semanalmente ele está rodando esses contratos que são os In-Companies. Então, nessas visitas ele sai com um roteiro e aí ele fica bem próximo do cliente, né? E aí nessas visitas nós levantamos novas demandas, um equipamento que rodava, o cliente mudou o processo dele, e aí nós levamos as tecnologias como demo e isso acontece bastante. Levamos a solução para o cliente. Exato. A gente está entregando mais e mais tecnologia, trocando GLSP por bateria lítio e também as paleteiras elétricas. Onde tem oportunidade, sim. Isso. Perfeito. Então, atualmente a gente tem 5 contratos, como o Eduardo falou. Para começar uma operação em company, há uma regra de necessidade que todas as empreendedores precisam ter ou não? Não há regra. O que tem é o regime de trabalho do cliente, turnos de trabalho, tá? Aí a gente tem como um acordo, conversa com o cliente, negocia com o cliente para deixar um mecânico interno. É o básico que a gente pede para deixar um mecânico interno. Ponto de cobertura, ponto de energia, ponto de ar e ponto de lavagem e lubrificação. É o básico, tá? Certo. E quando não dá, a gente tem também a categoria spot, que são carros, oficina volante, que é chamado, que fica rodando aí. Isso aí o Fernando pode falar um pouquinho mais pra gente aí, que é debaixo dele também. Não tem muita regra mesmo, tá? O ideal é que a mão de obra é interessante assim, a conta acaba não fechando para o cliente, né? Eu colocar 2 máquinas e um mecânico, né? Então seria interessante assim, talvez acima de 10 equipamentos, e aí já justifica um técnico, né? Fixo, dependendo também do regime que o cliente vai trabalhar. Então, se são 10 máquinas e ele trabalha das 8 às 5, não justifica ter uma mão de obra lá para isso. Então, precisa ser analisado caso a caso. Por isso que a gente fala que quando tem a demanda de In-Company, né? Alguém do comercial nosso que é preparado, vai até o cliente, entende a necessidade do cliente. Tem um relatório bem bacana que nós levantamos todas as necessidades do cliente na visita, e ali já sai a determinação se dá para atender com a categoria Spot, né, que é uma assistência técnica nossa, que é uma outra aba de operações que a gente pode falar no próximo tema, mas o In-Company é realmente conforme cada necessidade do cliente. Nós nos moldamos à necessidade de cada operação. Não dá para cravar uma regra, põe mecânico, coloca reserva, tira mecânico, tira reserva. Tem sua particularidade. Então a Emerging Carpec tem vários meios de atender o cliente. Tem spot, tem operação de company, tem o pessoal de vendas, tem o pessoal de operações. Nossa, é grandioso o negócio mesmo. É grandioso e, como eu disse, né? O In-Company, o que é legal, né? O cliente ele tem que focar no que ele é bom, né? Então, se a pessoa fabrica lá arruela, parafuso, ele tem que focar em arruela e parafuso. Ele não tem que se preocupar com o equipamento de movimentação dentro dele. Ele tem que deixar para as pessoas que são especialistas.
Sim. E assim, justifica uma alocação, até por questão de custo de manutenção, uma operação que roda lá já 16 horas por dia, 12 horas por dia, já não compensa o cliente ter equipamento próprio. Por quê? O custo de manutenção para ele se torna alto. Então ele acaba não focando no que ele deve, né, que é o core da empresa dele, o produto, e tem que focar em manutenção de pilha dele. Então é interessante o e-company, roda já um turno 12 horas, partir para a locação, porque ele vai estar segurado que ele vai ter o equipamento entregue em condições de uso, não tem que se preocupar com custo nenhum de manutenção, pneu, nada. Ele vai ter o equipamento pronto para atender na hora que ele precisar. Não somente isso, tem a questão também de corte de custo, porque se ele tivesse por fora, ele teria que nos por eu tenho tempo para estar pesquisando peças, então ele teria que colocar uma pessoa para ficar comprando peça, uma pessoa que entenda, né? Um mecânico, pagar o mecânico para fazer manutenção. Então, assim, é um gasto de tempo enorme ter que pesquisar peça por peça de qual que seria, ter uma pessoa fixa para isso. Perfeito. Esses gastos a gente já pode usar no operação de compra. Isso aí, perfeito. E fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Você tem estrutura por trás, bem mais fácil. Tem que ver compras, Exato. cliente, estoque. Exatamente. Isso é assim. Aí, na verdade, já resolve todos esses problemas em um só, operação de compra. Tudo Carpec é a solução. É a solução em tudo. Vocês querem falar mais alguma coisinha, deixar um recado pro pessoal? Só para fechar um pouquinho do in-company, um diferencial da Imparpec, que isso aí não é muito comum, né, Dalton? Tipo, o Dalton tem mais expertise para falar, mas às vezes o cliente ele tem a frota própria dele, ele está com um custo de manutenção elevadíssimo e ele quer partir para a locação. O nosso diferencial é que nós vamos até o cliente, nós levantamos a necessidade dele, às vezes ele tem 10 empilhadeiras rodando, mas a necessidade dele só de 5 atende. E aí nosso diferencial é que nós compramos o equipamento deles, caso eles optam, né, por locação, né? A gente negocia a frota deles, absorve, coloca Implementa. equipamentos novos. E entra com locação. Isso é legal. E aí a pessoa acaba fazendo um caixa, né, porque ele vai vender as empilhadeiras do Imparpec, e aí nós podemos fazer encontro de contas e tem várias maneiras para ele deixar o custo de manutenção de lado e passar para quem conhece. Dessa vez também seria tipo uma consultoria técnica, porque às vezes o equipamento que ele tem lá não atende ele da forma que ele precisa que um outro equipamento vai atender. E aí reduz o tempo também, uma qualidade de tempo. E quantidade de equipamentos. Exatamente. Então, pessoal, vocês querem deixar o último recado, falar algum pro pessoal? Gostaria de desejar aí Feliz dos Pais, os papais aí. Pode chegar. Agradecer a minha equipe, os contratos em compra. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo. Tá? E estamos sempre à disposição para ajudá-los. Tá? E os clientes também que vão assistir, parceiros também, muito obrigado. Certo, pessoal? Impepecamos, acompanha o Planeta Imperpec, fique por dentro de nossas divulgações, nossos vídeos, nossas informações, os boas-vindas, a gente está com bastante pessoal entrando aí, pessoal novo que está chegando. É isso, galera. O Filho dos Pais para todos. O Capelli também, que hoje não tá aqui. Parabéns, Filho dos Pais. Hoje ele tá viajando, tá na praia. Tá em pegou Maldivas, gente. Não me levou, fiquei muito triste. Como ele sempre sabe fala, disso. aí não tá aqui, né? Tá vendendo. Hoje ele tá viajando, tá na praia, mas Ele é Feliz dos chique, Pais né, gente? também. Fique agora com o nosso podcast. Beijo. Praia de Caribe, Caribe, Nordeste. Ah, verdade. Mas melhor ainda. Eu olho para onde? Para cá? Pode olhar pra mim. Para você? É um bate-papo, tá? Então, eu tô dando pro Dalton, que é o diretor de Uma massageada. de operações. É só. Gerente, é gerente, né? Ele sentiu tudo. Ele estuda. Ele sentiu tudo. Pessoal, todo dia. Gente, peraí, eu tô bem. É gerente, né? Passei Seja gerente do seu. Pomada hoje. Eu passo hoje, passei pomada, hoje fica bonito, cabelo pomada. Sabia? Sabia? É o corte.